Fala meu vestibulando, vamos para nossa 7ª aula do projeto Top 10 Enem. Galera, essa é uma aula gostosinha. Química ambiental, um tema muito importante para o Enem. Eu vou frisar os principais temas, tá? Que já caíram sobre química ambiental no Enem. Iremos resolver algumas questõezinhas do Enem nessa aula. Mas espera aí, pessoal, eu não posso esquecer de pedir, né? Por favor, se inscreve no meu canal, que é aqui que eu estou postando essas aulas, material gratuito e de qualidade para você que vai fazer Enem. Outra coisa, pessoal, não esquece de me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, porque é lá onde eu posto Reels com dicas, é lá onde você vai ter acesso ao Drive para pegar os materiais, onde você vai ter o link direto para o meu canal do YouTube, é tudo moderno, lá no meu Linktree da bio do Instagram. Então, por favor, não deixe de me seguir, me ajuda a divulgar isso aqui, que além de ajudar você, vai ajudar outras pessoas também nessa prova do Enem. Beleza? Então, vamos para a nossa aula sem perder tempo. Tema de hoje, Química ambiental. Beleza, galera? Gente, vamos lá. A química ambiental, basicamente, o Enem ele cobra os problemas ambientais, ou seja, quais os problemas relacionados à química dentro do meio ambiente, e também cobra alguns conceitos como água, por exemplo, beleza? Então, agora nessa aula a gente vai trabalhar os principais pontos abordados no Enem e vamos para cima. Ó, água, beleza? Galera, algumas características da molécula de água. Essa aqui é a nossa moléculazinha de água, H2O, tá certo? E algumas características nós podemos citar aqui, ó. A água é uma molécula polar e faz pontes de hidrogênio. Pessoal, ó, o termo mais correto não é nem pontes. O termo mais correto é ligação de hidrogênio. Olha que interessante. Eu coloquei de propósito esse pontes aqui, porque muita gente ainda gosta de chamar de pontes de hidrogênio. E o termo mais correto é ligação de hidrogênio, tá certo? Ela é o solvente universal, porque a água ela tem a capacidade, tá, pessoal, de dissolver uma grande gama de substâncias, beleza? E a sua geometria é angular, ó. Devido aos dois pares de elétrons livres que existem aqui na molécula de água, ela faz com que sejam formados esse ângulozinho aqui entre essas duas ligações. Esse ângulo, tá, pessoal? Ele é menor que 109,5 graus, tá certo? Isso para Enem, claro, não é nem muito cobrado, mas vamos colocar aqui. Tipos de água, tá, gente? Ó, então a gente pode citar aqui, ó. Olha, quantos tipos de água podem aparecer na tua prova? Água pura ou destilada? É simplesmente água, não vai ter nada dissolvido, tá certo? Água destilada, ela é utilizada, por exemplo, lá no radiador do carro, beleza? Água potável é a água que pode ser consumida pelo ser humano, mas cuidado, nem toda água potável está própria para o consumo, porque toda água, para estar própria para o consumo, tem que ser passado por um tratamento, tá certo? A não ser que seja uma fonte de água mineral. O que é uma água mineral? Gente, a água que nós tomamos, elas têm que ter sais minerais, que são cofatores dentro das nossas reações metabólicas. Portanto, quando a água já vem naturalmente com todos esses sais minerais, eu digo que ela é uma água mineral. Quando ela é uma água potável, passa por um tratamento e para a gente poder consumir, ela tem que ser adicionada de sais, porque esses sais são importantes para a gente manter o bom funcionamento do corpo, tá certo? Tem a água dura, que é uma água que tem alta concentração de cálcio e de magnésio, e eu identifico essa água dura porque ela não forma espuma. Quando eu coloco sabão, tá, nessa água, o sabão precipita e não forma espuma. Água pesada, que é utilizada em reatores, em usinas termonucleares, que a gente substitui o isótopo prótion do hidrogênio, que é o isótopo hidrogênio 1,1. A gente faz a água com o hidrogênio 2, que é o hidrogênio deutério. Por isso que eu coloquei D2O, tá vendo? Que é o deutério. Essa água, pessoal, ela tem uma característica legal. Ela consegue reter radiação. Por isso que ela é utilizada lá nas usinas termonucleares. Beleza, galera? Esses são os principais tipos de água. Ah, e também a água de cal. Água de cal.
adiciona-se cal a ela, que é o CaO, tá certo? O CaO, quando reage com a água, forma o cal hidratado, que é o CaOH2, e ela, por exemplo, serve para corrigir o pH de um ambiente que esteja ácido, tá certo? De um solo ou até mesmo de um corpo d'água que esteja com elevada acidez, você coloca água de cal e vai atenuar esse excesso de acidez, beleza? Vamos embora. Tratamento de água. Eu vou colocar tudo aqui, tá? E a gente vai descrevendo parte a parte. Ó, vamos lá. Primeiro, pessoal, ó, aqui a água entra na estação de tratamento de água, que a gente chama de quê? ETA. Estação de tratamento de água. Existe também a ET, estação de tratamento de esgoto, tá certo? Mas essa água vem de um manancial, que é um corpo d'água, tá certo? Aqui em Fortaleza, tá? No Ceará, não sei de onde você está assistindo essa aula, mas aqui em Fortaleza o nosso manancial é o Castanhão, açude Castanhão. Então a água que abastece Fortaleza vem desse açude, tá certo? Então, primeiro, ela vai entrar na estação de tratamento pela adutora. Adutoras, pessoal, são canos bem grandes, tá? Ó, bem grandes. E na saída desse cano é colocado aqui grades. Qual é a função dessa grade? A função da grade é evitar que uma partícula grande entre na estação de tratamento de água, beleza? Então, um pedaço de um pedaço de galho, de animal, tá? Entre na estação, ele vai ser barrado já nessa grade. Então, nós vamos para cá. Primeiro, gente, tem dois processos aqui que eu quero citar. A coagulação, que eu tinha até esquecido de colocar aqui, tá? A coagulação. A coagulação, pessoal, é a adição de cal mais sulfato de alumínio. Porque essa mistura aqui, ó, ela vai dar origem ao hidróxido de alumínio, AlOH3. Esse hidróxido de alumínio, ele é um precipitado, tá? Que tem forma gelatinosa. Então, aí sim, pessoal, a coagulação é a etapa onde a gente forma a gelatina. Vamos colocar uma gelatinazinha aqui. Ela não é roxa não, tá, pessoal? Na vida real ela é branquinha. Eu só coloquei aqui para destacar, tá? Depois que eu faço a coagulação, que se faz a coagulação aí, a gente faz a floculação, que é basicamente o quê? Agitar essa gelatina. Porque qual a função da gelatina? As partículas sólidas que estão dispersas nessa água se pregam nessa gelatina, se aderem a essa gelatina. Então, a função da gelatina é aderir o máximo de partículas sólidas possíveis. Então, para que ela tenha a sua ação, a gente faz a floculação, que é a agitação dessa gelatina. Tranquilo, pessoal? Depois, para retirar a gelatina, a gente pode fazer duas coisas. Ou a gente faz a flotação, que é colocando bolhas de ar para a densidade dela diminuir e ela boiar, ou a gente mantém esse sistema em repouso, tá? Que é para retirar essas partículas que estão aderidas à gelatina aí e retirando a gelatina do meio. Detalhe, tá, pessoal? Já foi cobrado no Enem o seguinte: qual é a etapa onde se retira a maior parte das partículas sólidas aqui dispersas? É aqui, ou na decantação ou na flotação. O mais comum, tá, pessoal? É a decantação. Porque só mantém o sistema parado. A gelatina, por ser mais densa, ela vai decantar, ela vai sedimentar, vai ficar lá no final do recipiente e a gente retira essa água depois superficial, tá certo? Após a retirada dessa gelatina formada, que é letária, gelatina composta de hidróxido de alumínio, a gente vai fazer ainda uma filtração. Essa filtração são filtros de areia fina e grossa, cascalho, que são pedrinhas, e carvão ativo, tá, pessoal? O carvão ativo, ele é uma substância porosa. Então, ele tem vários poros nele. Esses poros conseguem interagir através de interações intermoleculares
com substâncias orgânicas voláteis. Então, sabe aquele cheiro de água que vem do rio? Se você já tomou banho num rio ou num açude, você sabe que tem um cheirinho específico daquela água, porque tem muita matéria orgânica ali, volátil, por isso que você sente o cheiro. O carvão ativo, ele vai retirar, ele vai adsorver essas partículas orgânicas de cheiro, fazendo com que aquela água perca essa característica de aquele cheirinho meio incômodo, tá certo? Depois, pessoal, a gente tirou o resto que sobrou das partículas sólidas aí, ainda tirou o cheiro da água, nós vamos fazer a cloração. A cloração não é adição de cloro, é adição de hipoclorito, que é o mesmo ânion, pessoal, presente, por exemplo, na água sanitária. O hipoclorito, ele tem uma ação antimicrobiana, então ele vai matar os micro-organismos presentes, mas ele também tem um negócio chamado de alvejante, ação alvejante. Ele vai deixar essa água mais clarinha, mais alva, além de matar os micro-organismos para essa água se tornar potável. E hoje em dia também, tá, pessoal? É comum a gente fazer também a fluoretação, tá certo? Que é o quê? Adição de fluoreto, que é o F-, não é flúor, e sim fluoreto, tá? Esse fluoreto, pessoal, ele ajuda aqui no equilíbrio que existe na nossa boca, porque nós temos a hidroxiapatita que compõe a matriz dentária. Quando ela entra em contato com o flúor, por isso que a gente vai no dentista colocar flúor no dente, né? Quando a gente coloca esse flúor aí, ele vai formar fluoapatita, ajudando a manter o esmalte dentário mais firme, mais rígido, tá certo? Então, por isso, tá, galera, que a incidência de cáries na sociedade de hoje em dia é bem menor do que outrora já foi. Beleza? Então, vamos embora. Outro ponto importante, pessoal, é entender a distribuição de água no planeta. A maioria da água tá presa nas calotas polares, tá? 29% tá em águas subterrâneas. Pessoal, se você somar quase 70% com quase 30%, quase toda a água do planeta, que ela é uma água que nós chamamos de água doce, que é uma água que tem baixa concentração de sais, ela está em difícil acesso, na verdade, porque está congelada na calota polar ou está no subsolo. Rios e lagos, pessoal, é uma quantidade bem pouquinha, tá certo? E 0,9% está em outros, sei lá, a umidade do ar, por exemplo, beleza? Mas se você pegar no planeta, 97% da água do planeta ela é água salgada, tá certo? E somente 2,5% é água doce. E essa distribuição dos 2,5% é que tem isso que eu acabei de te dizer. Ou seja, pessoal, da água existente no planeta, a água que está disponível para a gente é bem pouquinho, não é verdade? Então a gente tem que conservar a água. Mas cuidado que a sociedade não é o principal consumidor de água. E foi isso mostrado nesse trabalho aqui, água que não se vê. Galera, o grande problema é o quê? É que para se produzir, muitas coisas no dia a dia, há um grande gasto de água. Por exemplo, para você produzir 1 litro de cerveja, você gasta 5 litros de água. Para produzir 1 quilo de arroz, 2.500 litros de água. 1 quilo de manteiga, 18.000 litros de água. Leite, 1 litro de leite. 1 quilograma de leite, 1 litro de leite, não, 712 litros de água. 1 quilo de queijo, 5.800. 1 quilo de batata, 132 litros de água. Carne bovina, 1 quilo, 17.000 litros de água, tá certo? Banana, 1 quilo de banana, 499 litros. E frango, 1 quilo de frango, 370 litros. Então veja, pessoal, se você notar, se gasta muita água para se produzir alimentos que são básicos no nosso dia a dia. Então, cuidado com o discurso, porque às vezes não somos nós, claro que a gente também tem uma parcela de culpa aí, mas outras coisas, como o agronegócio, como a indústria, gastam muita água, tá, pessoal? Então, vamos embora. A falta de água doce do planeta será possivelmente um dos mais graves problemas desse século. Prevê-se que, nos próximos 20 anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida. Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando, tá? A quantidade total, mas não a qualidade? Falso. A gente altera tanto a quantidade quanto a qualidade. A qualidade da água e a quantidade disponível para o consumo das populações? Perfeito. Por quê? Galera, além da gente utilizar muita água, a gente ainda polui a água que está presente nos rios, nos lagos, tá certo? Então, vai alterar tanto a quantidade quanto a qualidade da água disponível.
Aqui, ó. Na atual estrutura social, o abastecimento de água tratada desempenha um papel fundamental para a prevenção de doenças. Entretanto, a população mais carente é a que mais sofre com a falta de água tratada. Em geral, pela falta de estações de tratamento capazes de fornecer o volume de água necessário para o abastecimento ou pela falta de distribuição dessa água. No sistema de tratamento de água da figura, a remoção do odor remoção do odor. Já vou procurar onde é que tem carvão ativo. Carvão ativo, carvão ativo, carvão, olha. E a desinfecção, que é matar os micro-organismos da água. Opa, desinfecção é a cloração. Onde é que está a cloração aqui? Olha, cloro, beleza? Então, coletada respectivamente nas etapas, galera. Então, aqui vai ser etapa 2 para a remoção do odor, que é onde tem o carvão ativo, e etapa 5, que é onde tem a adição de hipoclorito. Então, 2 e 5, a resposta item D. De combustíveis fósseis, tá? Os combustíveis fósseis, os principais são quais? É o carvão mineral, que ele é utilizado principalmente, ó, porque ele é barato e abundante e para geração de energia elétrica e na produção do aço, tá certo? Nós temos também, ó, do petróleo, a gente vai extrair vários combustíveis, tá? E o gás natural, que é o CH4, também chamado de biogás. Esse cara ele é utilizado principalmente para o aquecimento e para a geração de energia elétrica e é o menos poluente dentro desses, tá? Dentro desses. Detalhe, tá, pessoal? No petróleo tem vários combustíveis. A gente pode citar gasolina, querosene, tá? Também se extrai óleo lubrificante, vários produtos que nós utilizamos no dia a dia. E todos esses caras, quando queimados, eles vão liberar CO2, que é um grande responsável, por exemplo, pelo efeito estufa. Aqui no petróleo, tá, galera? A gasolina é o componente mais caro e que a gente mais precisa dentro do petróleo. Aqui a gente pode fazer o craqueamento para poder pegar frações maiores, como, sei lá, o óleo diesel, óleo lubrificante, gasóleo pesado, e a gente quebra ele em moléculas menores para produzir a gasolina, beleza? A polimerização é o contrário, é pegar frações menores e transformar em frações maiores do petróleo, beleza? Aqui, a matriz energética brasileira, tá, galera? Se você pegar, ó, nossa matriz energética, ela vai ter, ó, 36% de petróleo e derivados, 17% derivados da cana, 12% hidroelétrica, 12% gás natural. Então, nota que a nossa matriz energética ela é uma matriz energética muito suja, na verdade, porque ela ainda tem muito petróleo, tá certo aí? Mas a gente também tem aqui, ó, lenha, 8%, carvão vegetal, 8%, que também gera muito resíduo poluidor, na é verdade. 5% aí, carvão, né, mineral. 1% nuclear e aí outros são renováveis, né, biodiesel, dentre outros, tá certo? Etanol, que também é renovável. Olha para cá. Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado em uma empresa petrolífera ocasionou o derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo... Galera, petróleo, óleo são substâncias que não se misturam com a água porque são hidrofóbicas, tá certo? Então, ó, tem caráter hidrofóbico, a gente trabalhou isso em outras aulas, tá? Baixa densidade, por isso que ele boia, tá bom? Impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Beleza, galera? Vamos embora. O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização, como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado por várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, tá, pessoal? De diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Como é o nome disso, pessoal? Destilação fracionada. Destilação fracionada. Destilação fracionada. Aí, ó. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis,
otimizando o produto de origem fóssil, utiliza o processo de craqueamento. Como a gente viu, craqueamento é quebrar frações maiores do petróleo em frações menores. Então, ó, transformar frações do petróleo em outras moléculas menores. Resposta correta, item A. Beleza, galera? Tranquilo? Chuva ácida. Galera, a chuva normal ela já é levemente ácida, ela tem um pH aí por volta de 5,8. Então, a chuva, para ser considerada ácida, tem que ter um pH abaixo desse 5,8, tá certo? Ó, a poluição causada principalmente pelos combustíveis fósseis, ela causa essa chuva ácida. E o principal causador aí é o enxofre, tá certo? Esse enxofre, pessoal, ele está presente em grande quantidade no carvão mineral e no óleo diesel. Então, aqui, ó, vamos pensar nas reações do enxofre aqui, ó. Vamos só colocar... Ó, o enxofre, ele reage com o oxigênio e produz o SO2, tá certo? Esse SO2 continua reagindo com o oxigênio para produzir o SO3 e esse SO3 reage com a água e vai dar origem ao ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Esse cara, pessoal, então, ó, o SO3 é o principal óxido causador da chuva ácida. Se ele causa chuva ácida, ele é classificado como óxido ácido, tá, pessoal? Consequências, tá? Redução do pH de solos e de cursos d'água, acelera a corrosão do ferro, porque o ácido corrói o ferro, tá certo? E destruição do mármore, por exemplo, presente em estruturas como estátuas, tá certo? E a correção. Pessoal, no solo, nós fazemos um processo chamado de calagem, que a calagem basicamente é você acrescentar cal ao solo, tá certo? Porque esse cal, ele reage com água produzindo o hidróxido de cálcio, que vai corrigir esse pH, porque o hidróxido de cálcio é uma base. Em cursos d'água, a gente adiciona alguma substância de caráter básico, que pode ser um sal de hidrólise básica, que é um sal oriundo de uma base forte e um ácido fraco, ou até mesmo um óxido que seja básico, também resolveria esse problema, tranquilo? Vamos embora. Nitrogênio, aí aqui no nitrogênio, ó, vamos lá. O nitrogênio, pessoal, vai ocorrer a seguinte reação. O N2 reage com o O2, produzindo o NO. Só, pessoal, que esse NO aqui, esse N é muito difícil de ser quebrado, porque o nitrogênio tem uma ligação tripla entre os seus átomos. Ou seja, somente em altas temperaturas e com descargas elétricas muito fortes é que a gente consegue, tá, fazer com que esse cara seja quebrado. Esse NO reage com o oxigênio, tá, com meio oxigênio, produzindo aqui o NO2. E esse NO2, ao reagir com a água, o NO2, ao reagir com a água, ele tanto produz o ácido nitroso, que é o HNO2, como ele produz também o ácido nítrico, que é o HNO3, tá certo, pessoal? Aí tem um detalhe. Como ele tem a capacidade de formar dois ácidos diferentes, a gente classifica ele como um anidrido duplo ou um óxido ácido duplo, porque ele tem a capacidade de formar dois ácidos diferentes. Beleza, galera? Vamos para cá. O mármore, rocha metamórfica composta principalmente por carbonato de cálcio, é muito utilizada como material de construção e também na produção de esculturas. Entretanto, se peças de mármore são expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais, eles sofrem ao longo do tempo um processo de desgaste, caracterizado pela perda de massa da peça. Esse processo de deteriorização ocorre em função do que? A acidez presente na chuva reage com o carbonato de cálcio, que é um sal de caráter básico. Então, base reage com ácido. Então, a acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça. Beleza, galera? Vamos embora.
Ó, muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Um desses poluentes reage quando em contato com o gás oxigênio e a água atmosférica, conforme mostram as equações. De acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desse poluente, galera, está gerando ácido e óleo SO3, principal causador da chuva ácida. Olha que massa, questãozinha do Enem, simples. Tá? Camada de ozônio. Galera, o ozônio é essa moléculazinha aqui, o O3, que ele é uma alotropia do oxigênio. Existe o O2, que é o nosso gás oxigênio, O2, e existe o O3, que é o ozônio, beleza? Ele tem uma ligaçãozinha dativa aqui. Esse termo não é mais muito comum, tá, pessoal? Mas ainda está aqui. Ocorre ressonância entre essas ligações duplas e ele também tem uma geometria angular, né? Essa ligação dupla, essa ligação simples, elas são ressonantes, tá certo? Outra coisa, o ozônio, tá, pessoal? Ele tem a função lá na atmosfera de filtrar os raios ultravioleta. É importante destacar que o ozônio troposférico não é bom para o meio ambiente. A gente vai já ver o que é que ele causa. Mas as reações cobradas, tá, no ozônio no Enem foi o seguinte. Quando a gente fala em destruição da camada de ozônio, a gente pensa logo em CFCs. Clorofluorcarbonetos. Como é que isso acontece? Como é que essas reações acontecem? Deixa eu escrever elas aqui, tá? Para a gente ver os pontos. Ó, vamos botar assim, ó, F2Cl, eu vou colocar um Clzinho aqui, tá? Ó, de cloro de fluormetano. Esse cara aqui, quando ele entra em contato com a luz atmosférica, tá? Se houver a presença de raios ultravioleta, que normalmente tem, vai ocorrer uma quebra aqui que nós chamamos de cisão homolítica. Ele divide bem bonitinho esses elétrons dessa ligação. Ó. Então, aqui vão ser formados radicais livres aqui, ó. Esse radicalzinho aqui, mais o radical de cloro. Esse radical de cloro, quando ele encontra com o ozônio, ele reage, tá certo? Produzindo o CLO radical mais o gás oxigênio. Já o CLO radical, quando ele reage com outra moléculazinha de ozônio, ele vai produzir 2O2 mais o radical de cloro. Se a gente somar essas equações, tá, pessoal? Somando essas duas equações, você vai fazer o seguinte, você vai reparar que esse cara vai embora com esse cara vai embora com esse cara. Qual é a equação final? 2O3 formando 3O2. Então, aqui nós podemos destacar duas coisas. Qual a função do radical de cloro e qual a função do CLO radical aqui, né? O que é que eles são? Gente, note que o cloro ele é reagente em uma reação e é produto na outra. Toda vez que uma substância em uma etapa é reagente e na outra etapa ele é produto, ele não vai ser consumido. Portanto, ele está agindo nessa reação como um catalisador. Já anote que o radical de CLO ele é formado durante o processo, então ele é produto em uma etapa, mas ao mesmo tempo ele é reagente em outra. Ou seja, nós podemos entender que o CLO, na verdade, ele é um intermediário. Ele é uma substância formada durante o mecanismo aí, formada durante a reação, mas ela não está no produto final porque ela é consumida ainda durante o processo. Então, isso é um intermediário. É uma substância que é formada em uma etapa e consumida na outra. Então, esse cara é um intermediário, tá? Intermediário. Aí, pessoal, vamos embora. Smog fotoquímico. Galera, quando esse ozônio está presente na troposfera, o ozônio troposférico causa smog fotoquímico. Que esse termo smog fotoquímico vem de smoke, que significa fumaça, e fog, que significa neblina, tá certo? São duas palavras em inglês. E o termo fotoquímico refere-se às reações que ocorrem aí, tá? São reações radicalares, principalmente com o ozônio e o
os óxidos de nitrogênio presente aí na troposfera, tá bom? Esse smog ele é uma nuvem de gotículas de água e outras partículas sólidas finamente divididas, e esse fenômeno é comum em cidades muito industrializadas, e ele deixa o ar mais denso, aumentando a incidência de problemas respiratórios, tá certo, pessoal? Então, não esqueça, o ozônio troposférico, juntamente com os óxidos de nitrogênio, são os principais causadores do smog fotoquímico. A liberação de gases clorofluorocarbonos na atmosfera provoca a depleção de ozônio na estratosfera. O ozônio estratosférico é responsável por absorver parte da radiação ultravioleta, tá, pessoal? Já viu o Enem colocando infravermelho aí. Emitida pelo Sol, a qual é nociva aos seres vivos. Esse processo na camada de ozônio é ilustrado simplificadamente pela figura. Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gases CFCs é em decorrência da clivagem da molécula de ozônio pelo CFC, produzido por espécies radicais. Vamos lá. Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gases CFC é em decorrência de quê? Da clivagem da molécula de ozônio pelo CFC para produzir espécies químicas radicalares, produção de oxigênio molecular a partir do ozônio catalisada por átomos de cloro, oxidação do monóxido de carbono não, reação direta entre o CFC e o ozônio não é uma reação direta, é uma reação entre o radical cloro, tá certo? Reação de substituição também não é. Então é a produção de oxigênio molecular catalisada pelo gás, pelos átomos de cloro aí. Beleza, galera? Tudo tranquilo? Vamos embora. No rótulo de um desodorante de aerossol, informa ao consumidor que o produto possui em sua composição gases isobutano, butano e propano, dentre outras espécies. Além dessa informação, o rótulo traz ainda a inscrição não tem CFC. As reações a seguir ocorrem na estratosfera e justificam a não utilização de CFC, clorofluorocarbonos ou freon, que eram gases de arraste, tá, pessoal? A preocupação com as possíveis ameaças da camada de ozônio baseia-se na principal função, proteger a matéria viva na Terra dos efeitos prejudiciais dos raios solares ultravioletas. A absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio estratosférico é intensa o suficiente para eliminar boa parte da fração de ultravioleta que é prejudicial à vida. A finalidade da utilização dos gases isobutano, butano e propano nesse aerossol é substituir o CFC, pois não reagem com o ozônio, servindo como gases propelentes em aerossóis. Servir como propelentes, pois como são muito reativos, não são, tá, pessoal? Eles são inertes. Reagir com o ar, pois se decompõe espontaneamente, não. Impedir a destruição da camada de ozônio pelo CFC não é essa a função desses gases, tá? Destruir o CFC que reage com... Não. Então, ele vai substituir o CFC como esses gases propelentes ou gases de arraste, tá certo, pessoal? Vamos embora. Lixo, tá, pessoal? Existem vários tipos de lixo, tá? O orgânico, reciclável, industrial, hospitalar, o verde e o eletrônico, tá? Lixo orgânico é aquele lixo que sofre decomposição, gerando metano, tá? Reciclável, que pode ser reciclado. Industrial, gerado pela indústria. Hospitalar, gerado pelos hospitais. Lixo verde é aquele que vai ter alguma função, tá? E o lixo verde, na verdade, ele é aquele produzido pelas plantas. Então, uma planta presente na rua, ela vai derrubar folhas, ela vai derrubar galhos. Aquilo é chamado de lixo verde, tá? E o lixo eletrônico, que ele é o lixo que ele é oriundo dos equipamentos eletrônicos, como celulares, tablets, computadores, tá certo? O lixo, ele tem 3 principais locais de descartes. O lixão, que hoje em dia no Brasil é totalmente proibido se ter lixão, tá certo, pessoal? O aterro controlado, que basicamente pega esse lixo, enterra e planta alguma coisa por cima. Ele não é tão legal porque a decomposição do lixo gera o chorume, que é aquela aguinha, aquela água cheia de bactérias, de metais pesados, que quando ela infiltra no solo, chegando lá no lençol freático, ela vai causar vários problemas, vai poluir o lençol freático. E o ideal é o aterro sanitário, que o que é que o aterro sanitário faz? Ele impermeabiliza o solo, fazendo com que esse chorume produzido seja canalizado, essa água tratada e devolvida ao meio ambiente, tá certo? Além disso, todo o metano que é produzido pela decomposição da matéria orgânica presente no lixo é canalizado, queimado e gerado energia. Então, ele vai acabar com os principais problemas relacionados com o lixão,
que é justamente a liberação de metano, que é um gás que causa efeito estufa, e o chorume, que infiltra no solo. Ele vai impermeabilizar esse solo para o chorume não infiltrar, não entrar mais nesse solo. Beleza, galera? Aí, ó. Um desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento pensando nas futuras gerações e como nós iremos entregar o planeta para essas futuras gerações. Beleza, galera? Aí vamos lá. Ó, o desenvolvimento sustentável, ele é parte de um negócio chamado de 5 R's, tá? Como são esses 5 R's? Seguinte, ó. Primeiro, recurso renovável e não renovável. Não renovável é aquele que demora milhares de anos para ser refeito, como, por exemplo, o petróleo. O petróleo demora milhares de anos para ser refeito, beleza? E o recurso não renovável, renovável é aquele que se renova facilmente, por exemplo, a cana-de-açúcar. Todo ano tu pode plantar, então é um recurso renovável. E o recurso não renovável é aquele que demora milhares de anos para ser refeito, como, por exemplo, o petróleo, que demora milhares de anos para ser formado, tá certo? E para se ter um desenvolvimento sustentável, é legal se pensar nos 5 R's. Repensar, recusar e reduzir, tá certo? Repense se você precisa daquilo, tá certo? Recuse se você não precisar e reduzir o seu consumo. Reutilizar e reciclar são 2 R's importantes. Cuidado, reutilizar é diferente de reciclar. Quando eu pego uma garrafa PET e utilizo essa garrafa para colocar água, eu estou reutilizando a garrafa. Agora, se eu derreto essa garrafa, passo esse material por um processo químico ou físico e utilizo ele como matéria-prima para produzir outra coisa, aí é reciclagem, tá certo, pessoal? Para reciclar, o material tem que passar por um processo físico ou químico para ser utilizado como matéria-prima. O efeito estufa, tá, pessoal? O efeito estufa é um processo físico que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha é emitida para a superfície terrestre e absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, chamado de gás de efeito estufa. Aí, ó. Ou gases estufa, tá? Ele é essencial e é por conta do efeito estufa que o nosso planeta tem uma temperatura adequada. O problema é ser intensificado. Quando se aumenta o efeito estufa, aí é o grande problema, tá certo? Quando pensamos em efeito estufa, quais são os 2 principais gases? CO2 e o gás metano. Mas, pessoal, o gás metano ele é 40% pior do que o CO2. Ele absorve até 40% mais calor do que o CO2. Então, o CO2 é produzido principalmente da queima, tá, de combustíveis e o metano da degradação da matéria orgânica. Efeito estufa é um fenômeno natural e fundamental para a manutenção da vida na Terra. Entretanto, quantidades excessivas de gases de efeito estufa na atmosfera podem levar a temperatura do planeta a níveis indesejados. O Protocolo de Kyoto propõe um calendário pelo qual os países signatários têm a obrigação de reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa em pelo menos 5,2% até 2012. Em relação aos níveis de 1990, sobre o aquecimento global, os gases causadores de efeito estufa, é incorreto afirmar que, tá? O CO2 é um gás que causa efeito estufa, retendo parte da radiação? Sim. O CO2 é absorvido pelos oceanos, diminuindo o valor do pH das águas? Sim, porque o CO2 é um óxido ácido, tá? O NO2 pode reagir com água na atmosfera formando HNO3, um dos componentes da chuva ácida? Sim. O processo de fotossíntese das plantas contribui para o aquecimento global? Não, pessoal. A fotossíntese, na verdade, atenua o aquecimento global porque ela absorve o CO2 e parte desse carbono fica fixado nas plantas, tá certo? Quando você desmata, esse CO2 ele é liberado todo de uma vez e é um grande problema ambiental, tá, pessoal? Sabe-se que o aumento da concentração de CO2, CH4 e N2O na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma atividade humana que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica do solo. De que maneiras práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Evitando a rotação de culturas? Não. Liberando o CO2 no solo? Não. Aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo. Beleza. Porque quanto mais matéria orgânica presente no solo, mais CO2 vai ser fixado nessa matéria orgânica. Beleza, pessoal? Vamos embora. Não vamos perder tempo. Química verde. Galera, a química é importantíssima, porque é a partir dela que a gente desenvolve, por exemplo, medicamentos ou combustíveis, produtos de limpeza, a conservação de alimentos, tá certo? Então,
a química ela é importantíssima. Então, ela também causa problemas porque processos químicos normalmente geram resíduos poluidores, substâncias químicas que vão ser prejudiciais ao meio ambiente ou vão trazer risco à sociedade ou aos indivíduos, tá certo? Então, nós temos que fazer um desenvolvimento tecnológico para ter um equilíbrio ambiental entre a química e os problemas. Daí vem a química verde. Que a química verde é o quê? É a invenção, desenvolvimento e aplicação de produtos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias perigosas. Cuidado, pessoal. Veja, tentar, tá? A química ambiental não estuda processos que não causam problemas ambientais. Pelo contrário, a química ambiental busca atenuar esses problemas, tá? Tenta desenvolver fazer um desenvolvimento sustentável, mas esses produtos produzidos da química verde também podem causar problemas ambientais, como por exemplo plástico verde. O plástico verde ele é um plástico tal qual o outro plástico convencional. A única diferença é que o plástico verde vem de uma fonte renovável, enquanto o plástico convencional vem do petróleo, que é uma fonte não renovável, tá certo? Então vamos embora. 12 mandamentos da química verde. Prevenção de resíduos, então evitar a produção de resíduos e desperdícios é preferível ao seu tratamento após a formação. Eficiência atômica, transformar a maior parte dos reagentes utilizados em produtos, tá certo? Então, tem eficiência. Síntese segura, sempre que possível a síntese de um produto deve utilizar e originar substâncias de pouca ou nenhuma toxicidade à saúde humana e o ambiente, tá certo? Produtos seguros, tá? O produto final também não deve ser nocivo. Solventes seguros, dá preferência a solventes cujo descarte possa ser feito sem impacto ambiental. Integração de energia. Se durante o processo muita energia é gerada na forma de calor, essa energia pode ser usada dentro do próprio processo para reduzir o gasto de energia. As necessidades energéticas devem ser consideradas ao nível do seu impacto econômico e ambiental e deve ser minimizada, tá certo? Fontes renováveis, então a gente tem que buscar sempre, tá? Fontes renováveis, derivados, evitar a formação de derivados sintéticos intermediários durante as sínteses, redução do número de etapas, tá certo? Catálise, dar preferência ao uso de catalisadores para acelerar a reação ao invés de gastar mais energia e reagentes para deslocar a reação para os produtos, beleza? Tentar, certo, obter produtos biodegradáveis, tá? Analisar a poluição, análise da poluição, os efluentes saídos da indústria, bem como o material que circula dentro da indústria, devem ser continuamente analisados para detectar prontamente qualquer tipo de contaminação e química segura. Todos os passos de implementação da indústria devem ser tomados a fim de evitar acidentes de grandes proporções que podem provocar contaminação e, dependendo da magnitude, até mesmo perdas humanas. Tranquilo, pessoal? Então, aqui, ó, tudo isso faz parte da química verde. Desperdício, energia, riscos, custos, poluição, vamos reduzir tudo isso que a gente vai ter uma química verde, beleza? Então, ó, a síntese do ibuprofeno, tá? Desenvolver um processo industrial de síntese de um analgésico ibuprofeno a partir de isobutileno, que consiste em 3 etapas, 2 das quais catalíticas e uma utilização atômica de 77%, sendo considerável um avanço em relação à rota clássica da companhia Boots, que possuía 6 etapas e uma pobre utilização atômica, com a maior parte da produção de subprodutos. Além disso, 2 etapas da nova síntese do ibuprofeno não usam solventes. Beleza, galera? Então, ó, a química verde pode ser definida como a criação, desenvolvimento e aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente. Sabe que algumas fontes energéticas desenvolvidas pelo homem exercem ou tem potencial de exercer em algum nível impactos ambientais negativos. À luz da química verde, métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição do ar, causada especialmente pela, poluição do ar termoelétricas, né? Porque as termoelétricas elas vão queimar principalmente o carvão, galera. E esse carvão, ele gera o quê? CO2. Lembrando que se for carvão mineral, ainda tem enxofre gerando o SO3, que causa chuva ácida. Galera, essa foi nossa aula sobre problemas ambientais, tá? Dentro da química ambiental. Se você gostou,
deixa seu like, compartilha com a galera essa aula e, por favor, não esquece de se inscrever no meu canal e também, pessoal, de me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.